Okay, so today we are going to talk about the tenses and moods verb sheet. Okay, in this verb sheet you will find all the tenses, past, present, and future, and moods of English. So in the indicative mood, the participle mood, the infinitive mood, the subjunctive mood, and the conditional mood. Okay, what are the moods? The moods, they change what the verb, they change not the time of the verb like the tenses, but how the mood is in the it makes a new mode of the verb. Okay, so check it out. The infinitive, in the infinitive, the verb is not happening, it's not conjugated. Okay, so it's a virtual mood. Okay, virtual mood. Let's check an example of a verb. What is the most common verb that we normally use? It is verb to do. Okay, so we are going to put verb to do here. Here the tense is not conjugated. Okay, well, for the simple present of this verb, it's very simple. I have here another table already done. So here we have verb to do, and you can see that here in the simple present is the tenses that we use when things happen like this. So I do, you do, he does, she does, it does, we do, you do, they do. O que acontece nesse tempo verbal? As coisas acontecem pontualmente, elas vão lá e acontecem. Eu faço repetidamente, eu faço isso todo dia. I do this every day. Ou é um fato. The sun rises in the sky. O troço acontece, se repete, acontece. Paf, paf, pontualmente, punctually, ok? In the simple past, it's the same thing. As coisas acontecem ali sobre a linha do tempo, pontualmente. I did. Eu fiz. Quando? Ontem. Semana passada. O que você fez ontem? Tomei café da manhã com os meus pais. I had breakfast with my parents. Ok? Simple future. I will do. Quando? Tomorrow. Oops. Tomorrow. So, tomorrow I will bake a cake. Ok? Tomorrow, I don't know, maybe tomorrow I will go to the beach. Ok? Mas veja o que acontece quando a gente tem um tempo aqui contínuo. O que acontece com a flechinha do contínuo? Ela atravessa aquele tempo, ela atravessa. Então, ela não acontece pontualmente, ela dura, ela tem uma duração. Para conjugar o tempo contínuo, eu preciso do verb to be. So, I am doing, you are doing, he is doing, we are doing. E esse doing, quem que é esse doing? Esse doing é um cara que tá aqui, ó, no mood participle, virtual mood. Ele não acontece, ele é o present participle, doing. Ok? Esse present participle eu vou usar em todos os tempos contínuos. Olha aqui, ó, todos os tempos contínuos vão apresentar esse present participle, que é o present continuous, o past continuous e o future continuous. Ele vai aparecer aqui embaixo também no future perfect continuous, certo? Mas a gente não vai falar dele hoje. Só que ele também aparece de um outro jeito. Ele aparece, por exemplo, aí não como verbo, aí separado, não conjugado, só ele, o present participle. Por exemplo, quando eu tenho um verbo que tá vindo depois de uma preposição. Então, veja só. Depois de tomar banho, passei perfume. Depois de tomar banho, fui tomar café. After having a bath, I put on some perfume. After taking a bath, I put on some perfume.
Before talking to your mother, you should think about what you are going to say. For example, besides being a teacher, she's an architect. Besides being a teacher, she's an architect. Então, você vai ver o uso do present participle para outras coisas que não conjugar verbo, mas em termos de verbo, ele vai participar de todos os tempos contínuos. E os contínuos, você veja, a característica deles é atravessar a linha do tempo. Então, aqui no presente, quem que vai para o presente? Verbo to be. I am doing, you are doing, he is doing, we are doing. Se eu tiver o past continuous, é simples. Quem que eu ponho no passado? Verb to be again, só que é ele que está no passado, né? I was doing. Yesterday, I was doing some gardening when I saw my neighbor's dog. What were you doing yesterday at 9 a.m.? Oh, I was gardening. She was doing something very interesting yesterday. She was taking some pictures. And we were watching her. Ok? E se eu fosse fazer o futuro? Quem que vai para o futuro? O to be. So, tomorrow I will be teaching your cousin at this time. Ok? It's something continuous in the future. Veja, é uma ação contínua no futuro. Eu marco um tempo no futuro, às 9h30 amanhã. Eu vou estar fazendo. Por quê? Porque eu não vou só fazer 9h30 e acabou. Um pouquinho antes, um pouquinho depois eu vou estar fazendo aquilo. Por isso que é um tempo contínuo. Ok? Então, hoje eu vou te apresentar essa folha de verbos. A gente vai começar então vendo esses tempos aqui do indicativo, que são os tempos mais comuns, que a gente usa bastante, que são então simple present, simple past, simple future, present continuous, past continuous e future continuous. Mais pra frente a gente vai falar aqui dos perfect, do conditional e do subjunctive. Ok? Alright, so that's it. Give me a second. Bye bye.